Boa noite a todos, amigos, companheiros de ideal espírita, de doutrina espírita. Então, que Deus nos abençoe a todos os presentes, aqueles que iremos assistir aí futuramente. Bom, o objetivo nosso hoje aqui é dissertar brevemente, porque esses temas eles são bastante complexos, profundos, né? Sobre insegurança pessoal, também chamada de insegurança afetiva, e os complexos que dali surgem, em particular o complexo de inferioridade. De forma simples, o que é um complexo? Um complexo, segundo Carl Gustav Jung, é um nó no inconsciente. É algo que está mal resolvido dentro de nós. Geralmente tem um fundo traumático. E no centro de todo complexo existe uma emoção: medo, raiva, tristeza. Alguma coisa está mal resolvida ali dentro de nós. E esse complexo de inferioridade, que resulta da nossa insegurança pessoal, é o responsável por tantas outras encrencas dentro de nós. Em particular, a autoestima baixa, a síndrome do impostor, a rejeição que sentimos, a sensação de abandono, o complexo do mártir, também chamado de complexo do Salvador, o complexo de culpa e a criança ferida que resulta como um todo de todas essas encrencas aí que falamos. Então, vejamos que nós temos uma lista enorme aí para olharmos. E para entender melhor essa temática, eu gostaria de fazer uma breve digressão e, para isso, trazer à tona aqui a trajetória do processo evolutivo de nossas almas, ou seja, a longa trajetória do espírito. Sabemos que nós somos a construção de milhares de anos. Então, evocando aqui a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós lemos ali que o espírito é criado simples e ignorante. Simples e ignorante no contexto intelectual e no contexto moral, ou seja, não temos ainda o intelecto desenvolvido e ainda não temos o potencial moral, não conseguimos entender ainda o que isso significa. Mas, aos poucos, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência para que depois o contexto moral se faça. É assim que os espíritos, assim, descrevem lá o nosso processo de evolução. E aí, obviamente, nós vamos passando pelo contexto das provações, desenvolvendo a pouco e pouco o nosso livre-arbítrio. No entanto, porque ainda não compreendemos a nossa destinação e nem sabemos por qual motivo nós devemos passar por essas coisas, o espírito, ele começa a enxergar tudo que lhe chega como algo muito pesado e difícil. Daí, naturalmente, ele começa a buscar uma forma de se proteger da adversidade do mundo. Isso ocorre porque ele percebe que no mundo, como bem expõe Kardec no livro Obras Póstumas, desde que cada um pense única e exclusivamente em si, antes de pensar nos outros, e cogita, antes de tudo, de satisfazer os seus desejos próprios, cada um, naturalmente, vai cuidar de se proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo. E aí, obviamente, sacrifica, sem escrúpulo algum, os interesses alheios. Assim, nas pequenas coisas, como nas grandes, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Em termos simples, o espírito percebe que os outros estão muito ocupados pensando em si mesmos, mesmo que isso venha a prejudicar, né, os outros indivíduos. Então, o espírito pensa: bom, eu preciso cuidar de mim, e eu vou me proteger, porque se eu não fizer isso, ninguém vai cuidar de mim. É óbvio que é uma percepção equivocada do mundo e da vida, porque nós ainda não sabemos as coisas, nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo o contexto moral. E isso não melhora, porque para se proteger dessa suposta ameaça, o que que nós fazemos? Nós acabamos nos tornando exatamente aquilo que nós não gostamos, o opressor. Isso acontece no mundo atual. Muitos que se dizem vítimas acabam monopolizando certos discursos e acabam se tornando algozes dos outros. Então, o espírito, ele começa a adquirir comportamentos que possam denotar força, coragem e poder. Ele precisa se sentir seguro, amado, protegido. Ele pensa assim: bom, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, se eu tiver força, se eu tiver beleza, daí eu serei forte. Daí eu me sentirei protegido, me sentirei amado. E vai se perdendo em racionalizações. Tudo isso, obviamente,
é uma forma de esconder a sua fragilidade. O medo do ego perante o mundo, perante a vida, ou seja, o medo de sofrer, o medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado. Numa palavra, a sua insegurança afetiva ou insegurança pessoal. E essa insegurança, ela gera um sentimento de inferioridade em todos nós. Então, veja, somando-se o medo do ego e esses pseudo-pensamentos, que aparentemente nos fazem fortes, corajosos, indomáveis, nós acabamos desenvolvendo um sentimento de acreditar que somos superiores aos outros. Podemos chamar isso também de orgulho. Veja que interessante. Para evitar o sofrimento, nós geramos para nós um mecanismo que irá facultar mais sofrimento. É o paradoxo do sofrimento. Assim, o que o espírito faz? Ele se fecha numa casca dura. Ele cria uma imagem, uma persona que, na realidade, serve apenas para esconder a sua fragilidade. Então, quanto mais a casca é dura por fora, mais frágil o indivíduo é por dentro. Então, sabe aquela pessoa que nos irrita muito? Sabe aquela pessoa difícil do nosso convívio? Pois é, essa cascadura esconde alguém extremamente frágil por dentro. Então, o espírito, ele começa a crer que ele é melhor e superior aos demais, mesmo sabendo que isso não é verdade. Mas ele precisa acreditar nisso. É a sua fortaleza, é a sua segurança. Então, ele se agarra com todas as suas forças a isso. E uma mentira contada várias vezes para si mesmo, não é que ela se torne verdade, mas pode-se acreditar que seja verdade. Então vejamos que, nesse contexto, o espírito, para sobrepujar esse sentimento que ele é menor, que nunca conseguirá experimentar alegria, felicidade, tentando se defender da adversidade do mundo, ele acaba caindo numa ilusão do ego. Vamos entender aqui ego como a personalidade que está encarnada. Quem nós estamos, não quem nós somos. Então, o orgulho, ele surge aí como uma decorrência dessa nossa insegurança perante a vida. E pelo fato de nos sentirmos menores, inferiores. Kardec vai definir o orgulho lá como um sentimento de superioridade pessoal, um subproduto do instinto de conservação que faz o espírito permanecer fechado em si mesmo. Isso está lá em Obras Póstumas. E ele vai dizer, olha, o orgulho, ele nasce de um sentimento natural, um instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser, a sua utilidade, porque Deus não fez nada de inútil. Deus não criou o mal, o homem é que o produz, né? Em virtude do nosso livre-arbítrio. E aí, contidos em em justos limites, aquele sentimento, ele é bom em si mesmo. É o exagero, é o excesso que torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do objetivo que a divindade nos dá. Então, nós não fomos criados egoístas, não fomos criados orgulhosos, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós é que acabamos nos perdendo ao longo da nossa trajetória, né? E aí o Chico Xavier vai dizer numa mensagem belíssima que o orgulho nada mais é do que o amor que enlouqueceu. E por que enlouqueceu? Porque o espírito, ele começa a enxergar a realidade de forma distorcida. Então vejam que nesse contexto, tomados por esse sentimento, nós começamos a agir de forma a nos outorgarmos, qualidades e virtudes que nós não possuímos, ou seja, criamos uma máscara, criamos uma persona que vai gerar um ciclo de dor e sofrimento para nós e para os outros. Acabamos caindo em processos kármicos, porque toda vez que ferimos o nosso semelhante, em algum momento nós teremos que reparar o mal que causamos. Porque se ficarmos presos a esses sentimentos, nós vamos adquirir posturas equivocadas, vamos agir mal com os outros, pensando unicamente em nós. Além disso, o indivíduo, ele precisa, de certa forma, diminuir e desvalorizar os outros, porque ele não sabe do seu valor. Então, se eu desvalorizar, se eu diminuir o outro, eu não vou me sentir tão pequeno, ao contrário, posso até me sentir superior. Então, a gente percebe que o orgulho, que é consequência desse ego imaturo, acaba sendo uma defesa do ego frente às adversidades do mundo. E é nessa defesa, né, é a nossa defesa contra algo que supostamente tememos. E quando tememos é porque temos medo.
Mas medo do quê? Não é o medo instintivo. Esse medo instintivo, ele é bom, ele é necessário, ele preserva a nossa vida. Mas o medo do ego, que entende o mundo de uma maneira muito imatura e infantil, porque ele não entende ainda o contexto da dor e do sofrimento no processo evolutivo. Esse medo do ego, qual é? É o medo de sofrer. É o medo que nos julguem tolos, estúpidos, sem inteligência, medíocres, fracos, sem atrativos, sem sal, ignorantes, pequenos. É o medo de falhar, é o medo de amar, de ser abandonado, de não ser aceito. Porque toda vez que eu tentei, de alguma forma eu fui rejeitado, de alguma forma eu sofri. Numa palavra, medo da vida em geral, da adversidade do mundo. E aí nós caímos num negócio chamado vida não vivida. Então, esse sentimento do orgulho, que é uma defesa do ego, o indivíduo sente muito medo e não se acha importante, não se acha valorizado. O orgulho é uma forma de fantasia criada para que eu me sinta valorizado. Assim, tudo aquilo que deriva do orgulho, egoísmo, melindre, inveja, vaidade, tantas outras coisas que poderíamos enumerar, e esses são seus principais representantes, mostram essa dificuldade de nos sentirmos valorizados. Daí, acreditamos que pensando em nós, que é o egoísmo, estaremos nos protegendo. Ou ainda, que seremos valorizados pelo aplauso e aprovação do mundo, que é a vaidade. Ou simplesmente dando uma importância muito grande a mim e desvalorizando o outro, que é a inveja. É claro que essas suposições, elas desencadeiam no ego reações na tentativa de nos colocar em condições que façam com que os outros não vejam a nossa inferioridade, a nossa fraqueza. E aí a gente, forçando a nossa natureza, nós tentamos mostrar ou adquirir qualidades opostas a essas características que acreditamos que os outros veem em nós. Então, nós tentamos mascarar esse medo de fundo com aparências, na tentativa de parecer ser algo melhor. É uma tentativa de defesa, que acaba se tornando fuga da realidade. Tudo isso, obviamente, é fruto de um ego imaturo, que ainda conservando traços muito fortes do instinto de conservação, tenta se defender nesse mundo hostil. A situação piora quando, em vivências consecutivas, o indivíduo entra em contato com situações que reforcem mais ainda essa ideia. São vidas onde o espírito irá experimentar o fracasso, e aí vai reforçar mais ainda essa máscara, e aí ele vai tentar buscar uma suposta superioridade, ou encarnações onde ele vai experimentar situações que lhe deem a falsa noção de que ele realmente é superior. Por exemplo, posições sociais com certo destaque, posições de comando, riqueza. Então vejamos que esse sentimento de orgulho, de queremos parecer melhores e superiores que os outros, ele é logo denunciado quando nós analisamos os seus derivativos, os seus filhos, o egoísmo, o melindre, a vaidade e a inveja. Porque esses sentimentos mostram exatamente o quanto a pessoa é insegura e o quanto ela precisa criar um estereótipo para se defender. Então, repetindo, esses sentimentos mostram exatamente o quanto a pessoa é insegura e o quanto ela precisa criar um estereótipo para se defender. E aí, analisando esses fatores, nós podemos perceber que a insegurança pessoal, ela nasce dessa noção equivocada da realidade da vida e do nosso processo evolutivo. Ora, para tentar se proteger, o espírito cria uma casca dura, um sentimento de suposta superioridade, orgulho, que nada mais é que o desejo de se sentir superior, uma máscara, um adorno, que não corresponde à realidade do indivíduo. Então, essa insegurança pessoal presente na jornada do espírito vai fazer com que o indivíduo se sinta inferior. Aqui nasce o complexo de inferioridade. Então, a adversidade que gera essa insegurança faz nascer esse complexo. E essa suposta superioridade será o complexo de superioridade como uma tentativa de tentar esconder ou ocultar essa fragilidade. É um movimento de compensação. Então, onde há sentimento de inferioridade, há desejo de superioridade. Assim, o que acontece com o indivíduo?
ele vai se arrastando nessa temática ao longo de muitas vidas. Então, na atual existência, vai renascer num contexto familiar, onde seja possível trazer à tona tudo isso que está no seu psiquismo, de forma inconsciente, para que, diante da atual situação da sua realidade, ele possa trabalhar essas encrencas e quebrar esse padrão. Assim, ocorrem as situações que normalmente nós temos presenciado em nossa existência. Um contexto familiar onde o pai ou a mãe, ou ambos, não conseguem transmitir uma sensação de segurança afetiva para nós. Daí é que nós queremos escolher, ou nos será imposto, a depender da situação de cada um, pais, mães, famílias, onde nós seremos submetidos a um tratamento de choque afetivo. Ou seja, sentiremos a questão afetiva de uma maneira muito contundente. Por isso, alguns experimentam famílias onde o pai ou a mãe, ou ambos, não conseguem se doar afetivamente para os filhos. Então, muitos de nós poderemos experimentar a falta de afeto e amor desde o ventre materno. E isso piora quando a família é muito grande. Quando se tem vários irmãos, quando você é o primeiro filho, e logo em seguida vem o seu irmão ou a sua irmã, e você perde o seu TT, se não souber o que é TT, depois eu explico no final, né? Ou quando você é o último filho, e muitas vezes os pais já estão cansados e não conseguem se doar mais, ou quando você é o filho do meio, e sente que os pais têm uma preferência pelo filho mais velho, ou pelo mais novo, o que é natural, pois os pais sempre têm uma afinidade maior por um ou outro filho. E vocês podem falar que vocês amam seus filhos igualmente. E eu vou falar que vocês estão mentindo. Porque não pode ser assim. Se nós amarmos os nossos filhos da mesma forma, nós estaremos errando com pelo menos um deles, porque eles têm necessidades diferentes, são espíritos diferentes. Então a gente ama de forma diferente. E está tudo bem, tá? Então veja, do ponto de vista psicológico, a criança, dos 0 aos 7 anos, ela encara o pai e a mãe como deuses. Então, seu ego não está formado ainda. Então, ela se identifica com os pais. Tudo que os pais fizerem, pensarem, demonstrarem, a criança ela vai interpretar como uma verdade absoluta. Assim, se os nossos pais não nos derem amor, carinho, afeto e atenção, nós poderemos nos sentir rejeitados. Para a menina, o pai é Deus. Para o menino, a mãe é deusa. Nos deuses acreditamos, pelos deuses nos apaixonamos. Se o pai ou a mãe é infiel, trai, é frio, cruel, não consegue transmitir segurança para a criança, ela vai assimilar isso como rejeição, abandono. Sentirá que não é valorizada, que não é amada, que não é desejada. Pensará o seguinte: deve ter algo errado comigo. Sim, porque se meus pais não me amam, tem algo errado comigo. Eu devo ser mal, eu devo ser má, e, portanto, eu mereço ser rejeitada. Mereço tudo de ruim. E aí começa a desenvolver outro complexo de culpa. Acredita que o problema está nela, que ela não merece ser feliz. Então vejamos que as encrencas dos nossos pais, e aqui nós vamos chamar complexo paterno e complexo materno, transmite novamente para esse espírito a sensação da insegurança afetiva, que está nele há séculos. Essa insegurança na vida atual vai resultar, provavelmente, em mais complexos. Por exemplo, o complexo de inferioridade vai fazer o que com a nossa autoestima? Vai jogar ela lá debaixo do dedão do pé. Baixa, né? Vai fazer com que nós desenvolvamos a síndrome do impostor, o complexo do abandono, o complexo de rejeição. E o complexo de rejeição pode fazer com que nós desenvolvamos também o complexo do mártir, ou seja, do salvador. E aí eu sempre vou estar querendo, de alguma maneira, salvar alguém, seja da minha família, a minha mãe, ou meu pai, ou os meus irmãos, porque eu carrego culpa. E a culpa também vai fazer com que eu me anule, muitas vezes, perante os outros. Podemos desenvolver também complexos da ânima e do ânimos. Olha quanta coisa. E tantos outros complexos que poderemos desenvolver
em função da estrutura psíquica de cada um. E aí, se nós formos analisar essas características do complexo de inferioridade, nós vamos perceber o seguinte: este complexo de inferioridade, ele é resultante da nossa insegurança pessoal, que, como já dito aqui, gera essa autoestima baixa, onde nós nos achamos incapazes, estamos sempre nos comparando negativamente em relação aos outros, não temos confiança naquilo que nós vamos fazer, temos dificuldade em reconhecer as próprias conquistas e habilidades que nós possuímos, temos medo da rejeição, podemos desenvolver a timidez. A baixa autoestima também gera a síndrome do impostor. Ou seja, eu não acredito que eu sou bom em nada. Eu estou sempre duvidando das minhas potencialidades. Eu subestimo as minhas qualidades. Não aceito elogios. Tenho dificuldade de lidar com elogio. Acho que não mereço os elogios. Eu sempre acho que poderia ter feito algo melhor. Sempre me comparo com os demais. O sentimento é de que eu sou uma farsa. E o medo que descubram isso. E eu paraliso diante de realizações importantes. É por isso que muita gente tem medo de fazer uma prece. Quando a gente pede para alguém fazer uma prece, a pessoa desliga a câmera, ou ela abaixa a cabeça, ela finge que não está vendo. É o medo de que descubra que a pessoa é uma farsa, que ela não sabe fazer uma prece. Meu Deus do céu, a pessoa vai por um umbral porque não sabe fazer uma prece. E o que é fazer uma prece? É recitar lá o poema da gratidão que o Divaldo faz? Não. Será que o nosso nível de exigência não está muito alto, nos compararmos ao Divaldo, que está aí apenas 70 anos fazendo palestras, e quem sabe nós nem cheguemos nessa idade? Então, vejam, esse sentimento de menos-valia, do complexo de inferioridade, pode gerar em nós também o complexo de rejeição, do abandono. E como exposto, né, nós podemos desenvolver aqui a coisa do mártir, do Salvador. O que é esse complexo Salvador, Paulo? Esse complexo Salvador, ele surge exatamente por uma necessidade que o indivíduo tem de se sentir amado, de se sentir valorizado. Então, ele quer salvar as pessoas, para que, de alguma forma, ele possa ser recompensado. E aí nasce o indivíduo bonzinho. Eu disse bonzinho, tem uma diferença, o bonzinho e o bondoso. O bonzinho, ele não consegue falar não para ninguém. Ele está sempre envolto em alguma causa para ajudar todo mundo. O bondoso não. O bondoso, ele se ama. O bonzinho, ele faz para agradar. Ele tem muita dificuldade de falar não. No fundo, ele quer ser reconhecido. Ele quer ser valorizado, mas da maneira equivocada. Então, é um indivíduo que fica preso nas migalhas de afeto, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento interpessoal. O ego aqui, com esse sentimento de inferioridade, ele quer, no fundo, ser amado, porque ele não entendeu ainda que o importante não é ser amado, e sim amar-se. Amar-se. Primeiro, amar-se, depois amar aos outros. Toda vez que nós tentarmos amar os outros sem nos amarmos primeiro, nós estaremos projetando sombras nos outros. Estaremos falseando o processo, ou seja, como se diz no ditado popular, estaremos forçando a amizade. Então, é importante desenvolver o auto-amor, porque com o auto-amor, eu passo a verificar o meu valor. Eu não deixo que os outros coloquem valor em mim. Eu não deixo que os outros coloquem preço em mim. Então, eu não fico refém de carências afetivas. À medida que eu compreendo a minha realidade psíquica, eu passo a desenvolver o auto-amor. É um processo, tá? E a consequência é uma autoestima melhor. Nesse sentido, né, vale lembrar que com o auto-amor, nós passamos a amar também o nosso semelhante. Primeiro, nós estamos na alteridade. Depois, nós estamos na empatia. Depois, nós estaremos na compaixão. Então, o Salvador, nessa conduta de querer agradar, fica preso ali no complexo do mártir, querendo salvar quem muitas vezes não quer ser salvo. E a gente fica preso nessa coisa de querer salvar, para ser amado, para ter retribuição. No fundo, o ego acredita fortemente que ele está envolto numa ótima causa. Quando não temos retorno, o que acontece? Quando não temos o reconhecimento de ninguém, a gente fica mal. A gente fica para baixo, fica chateado, a gente fica de mal. E aí a gente dá margem à nossa sombra. E a gente começa a usar da maledicência. Ou seja,
passamos a acusar os outros de ingratos. Né? A gente até dá o livro da Joana para ele, Psicologia da Ingratidão. Leia esse livro. Uai, mas é você que tem que ler sobre autoconhecimento e se conhecer, tá? Veja, isso não quer dizer que os outros não sejam ingratos. Os outros podem ser ingratos. Os outros podem ser inferiores, não podem? O problema é como é que isso me pega. Como é que isso me toca? Então, vale aqui relembrar que é importante que eu pense o seguinte, não importa o que o outro vai fazer, importa, de fato, o que que eu vou fazer com o que o outro me faz. Você vai deitar na BR? Você vai se vitimizar? É uma escolha. Ou você vai usar isso para crescer e se conhecer, tá? Então, veja, nós sofremos muitas vezes porque os outros não estão nem aí com a gente. E eu vou dizer que na maioria das vezes é assim mesmo, pessoal. Está todo mundo meio que egocentrado, olhando para o seu umbigo. E está tudo bem, porque nós estamos na Terra, né? E nós estamos aprendendo. Então, nós precisamos olhar e curar a ferida primal disso, ou seja, o nosso complexo de inferioridade, de rejeição e tantos outros que acabam gerando a criança ferida. Outra consequência disso é o perfeccionismo. Existem pessoas perfeccionistas aqui? O que é o perfeccionismo? Vamos olhar, olha. Dos comportamentos que podem advir dos complexos, né, a excessiva necessidade de ser importante. Tá? Resulta isso em nós. A necessidade de ser importante. Daí eu posso adquirir alguns comportamentos. Por exemplo, me intelectualizar demais. Buscar o sucesso no trabalho, workaholic. Buscar, de alguma forma, ser importante. Fazer coisas que eu considero extraordinárias. Por quê? Porque se eu fizer isso, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que elas vão me amar? Eu sempre gosto de dar o exemplo do hipocondríaco. Hipocondríaco é a pessoa que desenvolveu ali mania de doença. Por quê? Porque ele não se sentia amado, valorizado. Qual foi a única vez que ele se sentiu valorizado e amado na sua vida? Quando ele ficou doente. Aí ele teve atenção. Aí ele foi olhado. Então ele pensa assim, entendi. Né? E é até bom a gente falar que está doente, né? A gente não precisa ir para a escola, ganha um atestado, né? E pior que tem gente que dá o atestado, né? Então, veja, e eu passo a fazer essas coisas sem me dar conta que isso é uma maneira de tentar compensar a minha parte afetiva machucada, ou seja, eu estou apenas tentando compensar o meu mundo íntimo. Então, eu me dedico demais a várias causas, me dedico demais ao meu trabalho, acabo gerando em mim o perfeccionismo e acabo gerando em mim a necessidade do controle. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. E isso gera um caminhão de encrencas, porque eu não aceito que eu possa errar. E se eu errar, eu caio na culpa. E se eu caio na culpa, eu adoeço facilmente, tá? E pior, eu não deixo que as pessoas façam por mim, porque só fica bom se eu fizer. Então eu assumo o controle de tudo. Eu me sobrecarrego de tarefas, como uma agenda que não tem nem hora para almoçar ou para jantar. E quando o casamento vai mal, aí eu culpo o outro, né? Quando eu me afasto dos amigos, da família, ou quando eu adoeço, eu culpo a vida, eu culpo a Deus. Então, quando eu faço isso, eu corro o sério risco de ser enquadrado como suicida indireto, porque eu estou demasiado preocupado com aparências, coisas que realmente não importam para o espírito. Mas o ego maluquinho, ele está focado nisso, tá? Então, veja, não é que nós não devamos cumprir os nossos deveres, não é isso. É o excesso. É o excesso que nos mata. Até o excesso de caridade faz mal, tá? Mas que, ao mesmo tempo, esse excesso que nos mata não nos preenche. Eu estou com sede. E aí eu bebo água salgada. Dá mais sede. E aí, veja, o perfeccionista, ele sofre demais. Porque quando ele vai tirar férias, ele não tem férias. Porque aí dá um problema no trabalho, todo mundo liga para ele ou para ela. E aí ele fala assim, aí, tá vendo? Esse povo lá não vive sem mim. É óbvio, você não delega, você não faz discípulos, você é chefe, você é mandão, você é controlador, você tem que controlar, porque se não for do seu jeito, nunca tá bom. E aí dá aquela satisfação do ego, tá vendo? Ninguém lá vive sem mim, no centro espírita, na minha casa, no meu trabalho, enfim, e por aí vai.
e sofre, porque ele não tem paz. Mesmo estando de férias, ele está ali com o celular do lado, o iPad do lado. Enfim, ele está sempre trabalhando. E aí ele cai numa ansiedade muito grande, porque ele tem necessidade de controlar o tempo, de controlar a vida, de controlar as pessoas. E quem quer controlar é porque tem medo. Do quê? De falhar. E se eu falhar? O que vão pensar de mim? Ah, meu Deus, que você é humano, só isso. Mas há uma exigência muito alta do ego, de se cobrar demais. E aí o indivíduo que é perfeccionista, ele carrega outra encrenca, procrastinação. O que é a procrastinação? É ficar adiando as tarefas, as coisas. A procrastinação, ela não é preguiça. A procrastinação, ela resulta da insegurança de acreditar que eu não vou dar conta de realizar aquilo lá, tá? O procrastinador é perfeccionista. Por quê? Tudo que ele vai fazer vai ter que ser feito com a maior perfeição possível. Então, ele sabe que isso vai gastar muita energia. Então, o processo é sofrido. Mas não é para ser sofrido. Então, se está sendo sofrido, está errado. Então, o que ele faz? Ele vai adiando, ele vai deixando. Quando falta pouco tempo para cumprir o prazo, o que ele faz? Ele mergulha de cabeça e racionaliza dizendo. Racionalizar, pessoal, é achar uma boa desculpa, tá? Então, ele racionaliza e diz, sob pressão, eu trabalho melhor. Mas a que preço? De varar a madrugada, tomando café, extremamente ansioso, perdendo horas de sono, se tornando novamente um suicida indireto, tá? E aí o gasto de energia é muito grande. E aí a ansiedade aumenta. Então, quando eu caio numa síndrome do pânico, eu fico pensando que é kármico. Não, capítulo 5 do Evangelho. Né? Sofrimentos dessa vida e da vida passada. Né? Causas atuais e anteriores das aflições. Será que é anterior? Ou será que estamos apenas fazendo escolhas equivocadas nessa vida? Então, a gente precisa olhar isso e exigir menos de nós. Por que tudo tem que ser perfeito? Porque eu acredito que eu não posso errar. E a Joana de Anjos vai nos dizer algo fantástico. Se vocês guardarem só isso que eu vou falar aqui agora, eu já estou feliz da vida. Tá? Ela diz assim, ó, antes de querer atingir a santidade, procure humanizar-se. Antes de querer atingir a santidade, procure humanizar-se. Questão 540 do Livro dos Espíritos e tantas outras, né? Tudo se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo. A natureza não dá saltos. Por que com a nossa questão moral? Por que com o nosso intelecto? Por que com a nossa evolução temos que dar salto? E muito provavelmente essa seja a nossa primeira encarnação como espíritas, e nós já queremos resolver tudo. E nós não vamos dar conta de resolver tudo, porque não é para resolver tudo. Né? André Luiz, Ação e Reação. Todos nós temos uma ideia central. Temos que trabalhar nela. Pode ser orgulho, pode ser uma problemática com dinheiro, pode ser com a sexualidade, pode ser com afeto, pode ser um resgate kármico com a ciência, com a sociedade. Então, a gente tem que identificar. Né? Então, nos humanizarmos, ou seja, abrirmos mão do desejo do ego de querer ser perfeito, de acreditar que não pode errar. Ora, o inconsciente nosso, ele vai dizer assim, você pode errar sim, eu vou te mostrar que você pode errar. E aí o inconsciente, o que ele faz com a gente? Ele dá um passa-moleque. O que é um passa-moleque? Sabe aquela situação que você está morrendo de vergonha, que você acha que você vai falhar? Ele vai fazer você falhar. Ele vai fazer você passar vergonha. Freud chamou isso de ato falho. Mas é bom, porque aí você percebe que passando vergonha, você não vai morrer. Talvez ali o seu orgulho sofra um pouquinho com isso. Mas o bom é que você percebe que você está vivo. E que no dia seguinte, a fofoca já é outra. Né? É o fulano que roubou, é o indivíduo que colocou o dinheiro na cueca, é o outro que desviou o dinheiro não sei da onde. E a gente está ali. Né? Olha como o ego se acha importante, vão falar de mim. Mas quem que vai falar de você, criatura? Né? Então, veja, some-se a isso ainda pais muito duros, exigentes, orgulhosos, querendo transferir suas frustrações para os filhos. Exigem demais das crianças, fazem com que essas se sintam cada vez mais inferiores, incapazes, menores diante daquilo que eles lhes dizem. A criança é um terreno fértil, como diz Emmanuel. O que plantarmos ali vai brotar.
né? Então, muitas vezes, as crianças, por medo de punição ou de incompreensão dos demais, acabam atingindo a idade adulta extremamente inseguras em relação à vida. Pais imaturos também acabam gerando esse comportamento doentio nas crianças, quando mostram abertamente preferências por este ou por aquele filho dentro do lar. Por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz como a sua irmã? Por que você tem que ser estabanado? Por que não sei o quê? Gente, isso é falta de caridade. Outras vezes demonstra uma conduta muito rígida com indivíduos que são tímidos. Existem espíritos que são tímidos, já nascem tímidos. E aí acaba empurrando esses indivíduos cada vez mais para dentro de si mesmos, frustrando os indivíduos na afetividade, na autoconfiança, de forma que aí o complexo de inferioridade fere dolorosamente esses espíritos. E aí, obviamente, não vamos esperar que esses indivíduos sejam seguros em relação à vida. Vão desenvolver muitas vezes o ciúme e a inveja. Então, a mensagem que é passada para esses indivíduos é que eles nunca serão bons o suficiente, de que eles são um estorvo, um peso, e não são dignos de fazerem parte daquela família. Interessante a gente notar que normalmente são pais degenerados moralmente que fazem esse tipo de coisa, né? Enfim, isso fica gravado de uma forma muito grave, muito profunda, como uma verdade absoluta ali no psiquismo da criança, que tem muita dificuldade de superar isso na vida adulta. Por isso que nós somos meio doidinhos assim, tá? Por isso que, como diz o Jung, todos nós somos, de certa forma, complexados. Então, nesse processo, esses indivíduos são pessoas que se tornam extremamente carentes, por natureza, porque não receberam o afeto, por não receber o carinho dos pais, sentem-se rejeitados, pequenos, inferiores e acabam se fechando no seu mundo. Essa criança ferida, machucada, vai fazer eco na vida adulta do indivíduo. O discípulo de Freud já dizia: raspem o adulto e nós encontraremos a criança ferida. Então, dentro da insegurança afetiva de cada um de nós, tem um indivíduo que acredita que não merece ser amado, não merece ser feliz, e muitas vezes, por excesso de carência, vai ter imensa dificuldade de se relacionar afetivamente ou de forma interpessoal. Isso porque o indivíduo projeta fora o conflito. Então, a visão de mundo do indivíduo é do indivíduo inseguro afetivamente. Os relacionamentos afetivos serão pautados na afetividade perturbada, na carência, no ciúme, na vaidade e na inveja. Indivíduos carentes não fazem afetos. Fujam de pessoas carentes. Porque o indivíduo carente, ele faz refém, porque geralmente são chantagistas e subjugam aqueles que estão ao seu redor, sejam laços afetivos ou relacionamentos interpessoais. Esses indivíduos com autoestima baixa serão os jovens e adultos inseguros que poderão se tornar extremamente egoístas, ciumentos, vaidosos, invejosos. Por quê? O egoísta ele é inseguro e, como uma forma de se defender, ele se fecha em si mesmo. Ele pensa única e exclusivamente em si próprio. O ciumento também é inseguro, tá? Ele tem neurose de traição. Ele acha que o tempo todo estão trocando ele por outro. Não desenvolveu ali a segurança afetiva. O vaidoso tem autoestima baixa e precisa da aprovação dos outros. Por isso que ele está sempre querendo provar o seu valor numa postura, muitas vezes, de arrogância. Mas chegue para ele e diga assim: não gostei da sua palestra. Você vai ver como ele se transforma. Como ele vai fazer com que a sua vida, muitas vezes, vire um inferno. Porque ele é inseguro. Então, o tempo todo, ele está buscando a aprovação dos outros. O invejoso não sabe lidar com seu valor e também procura diminuir o outro, né? Então, veja, a inveja, ela vai aparecer tanto maior quanto maior for o meu grau de desvalorização. Quanto menor a minha autoestima, maior a possibilidade de me tornar invejoso. Porque aí, desde criança, eu não conseguindo agradar, eu vou tentar, de certa forma, ser agradável a meus pais. Eu vou tentar agradar. Então, eu vou criar personas, eu vou criar fantasias. Mas, né, se eu encontrar alguém que agrade mais do que eu já desenvolvo um ódio ali pela pessoa. Mas um ódio espírita, tá? Não se preocupe. Então, vamos lembrar, né? De forma inconsciente, esse indivíduo, vindo de um lar assim, acredita que jamais vai ser amado, que nunca vai ser bom o suficiente para atender às demandas daqueles que estão ao seu redor. E aí eclode no indivíduo o complexo de inferioridade,
por conta do contexto atual. Mas, como dissemos, isso é decorrente de existências passadas. Então, veja, juntamente com esse complexo de inferioridade, alterna-se o de superioridade, que é fruto do orgulho, que é um movimento compensatório. E aí, muitas vezes, o indivíduo, nesse complexo de inferioridade, vai cair na autopiedade, vai se refugiar na infelicidade, para inspirar piedade, tá? Para ter a migalha de afeto, quando, como diz Joana de Ângeles, deveria se esforçar para conquistar a afeição por si mesmo. E aí, muitas vezes, assume posturas infantis perante a vida. Podem surgir outros complexos, como o complexo de Peter Pan, ou Peter Pan, que é o adulto não praticante. Que é o egocentrismo do adulto, que ele não quer crescer. E ele não quer assumir responsabilidade nenhuma. E se você deixar, ele vai estar com 50 anos de idade, morando com a mamãe. Nada contra, né? Mas precisa cortar o cordão umbilical, tanto dos pais quanto do filho. Né? Porque uma hora os pais não estarão mais aqui para nos proteger. A superproteção é ruim. A melhor forma de sabotar a vida de um adulto é superprotegê-lo na infância e na adolescência. Então, vejam, essa insegurança afetiva que resulta no complexo de inferioridade, na baixa autoestima, em todos esses complexos, acabam gerando em nós um negativismo, um pessimismo em relação à vida, um sentimento de menos-valia, onde a gente acaba acreditando que não merece ser amado, que não merece, de certa forma, a felicidade. Claro, isso aí está preso lá no nosso passado. E aí, o complexo de inferioridade pode nos levar a um certo vitimismo em relação à vida. O movimento egocentrado. Dentro da nossa imaturidade, nós passamos a culpar os outros, a vida, até os nossos pais, por tudo que nos acontece. Esse é um movimento muito comum na sociedade moderna, tá? Porque quando eu passo a culpar os outros e a sociedade por tudo de ruim que me acontece, quem é o algoz? A sociedade, o governo, a vida. Eu sou a vítima. É tão bom ser vítima, né? Mas muitas vezes, no centro do vitimismo, tem o narcisista, que quer ser notado, que quer manipular, que usa muitas vezes essas coisas para conseguir o que ele quer. Então, veja, some-se a tudo isso, a ansiedade, some-se a tudo isso, esse vazio que vai ficando na nossa alma, e aí nós começamos a desenvolver compulsões, como uma forma de compensar o nosso vazio. Sexo, drogas, comidas, Instagram, Facebook, joguinhos de celular, videogame. E tudo isso, de certa forma, é suicídio indireto, porque nós lesamos o nosso corpo físico, lesamos o nosso psiquismo. Paulo, como é que eu resolvo isso? Não vale falar reencarna de novo. Porque se reencarnar de novo, sem resolver essas encrencas, elas continuarão lá. Nós precisamos começar a quebrar esse padrão. Bom, como é que eu resolvo isso? Tomando consciência de tudo isso por meio do autoconhecimento. E depois eu vou tentar ressignificar. Bom, autoconhecimento. Como é que a gente faz isso? Só para a gente já encaminhar para o final, para a gente não demorar muito aqui no nosso tempo. Kardec fala lá no capítulo 17 sobre o verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Pois bem, más inclinações significa que eu tenho que controlar os meus impulsos agressivos, minhas tendências inferiores, minha sombra, meus complexos. Então, para domar as más inclinações, concordo que eu preciso saber quais são? Não vale falar que é orgulho e egoísmo, tá? Porque é mais do que isso. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso do autoconhecimento. Mas não é o autoconhecimento que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, tá? Nessa questão, Santo Agostinho dá uma pista, mas quem vai desenvolver essa temática é Carl Gustav Jung, que vai nascer em 1875. É Joana de Ângeles, com a sua obra chamada Série Psicológica. E aí nós passaremos a entender o que nos move em nível inconsciente. O que é ego, o que é persona, o que é sombra, o que é self, o que é ânima, o que é ânimos, os complexos, materno, paterno, de inferioridade, superioridade, criança ferida, meu Deus, quanta coisa, né? Então, a nossa cura, ela começa por aí, porque é por meio do autoconhecimento que eu vou chegar no auto-amor. E é pelo auto-amor que eu vou entrar no auto-perdão.
E é pelo alto amor, pelo alto perdão, que eu vou amar o próximo, eu vou perdoar ao meu semelhante. Melhor, nem vou me magoar, porque se eu não me magoar, eu não preciso perdoar, né? E aí, fazendo esse processo de autoconhecimento, autoamor, eu vou para o autoencontro, que é o reino de Deus, que é o nosso Cristo interno, né? E a ressignificação, Paulo, como é que acontece? A ressignificação é um pouquinho mais complicado. É um processo também. Então, eu preciso tirar a força do complexo. Eu preciso despotencializar o complexo. Então, eu preciso de um pouquinho de terapia. Ou eu preciso aprofundar o meu autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim mesmo e pensar assim, poxa vida, como diria Jung, eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. Então, nós vamos ficar presos ao nosso passado? O passado não é um lugar para morar. O passado é um lugar de referência, para que a gente possa viver o presente e fazer um futuro melhor. Então, eu preciso fazer um olhar diferente sobre o que me aconteceu e não ficar preso no vitimismo. Eu preciso olhar aquilo que me aconteceu e fazer disso algo que ficou lá no passado. Entender que se nós passamos por isso, é porque devia ser assim. Então, repetindo Jung, eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. E aí nós vamos olhar para isso e dizer para a gente mesmo, nós vencemos. Nós fomos amados, sim. Nossos pais nos amaram do jeito deles. Eles não sabiam fazer diferente. E com certeza deram o melhor deles. Não fomos abandonados. Não precisamos cair em culpa. A gente não sabia. E a gente pode, aos poucos, largando isso. Aos poucos. Não é fácil, tá? E aí, nós vamos percebendo que, aos poucos, também vamos fazendo esse processo. Enfim. Akemi, eu vou parar por aqui, para não cansá-los muito, que essa temática é bem extensa, né? E agradeço muito aí pela atenção, a paciência e o carinho de vocês. Paulo, a primeira pergunta que chegou foi da Raíssa. Ela pergunta: qual a diferença entre complexo e neurose? E qual a melhor forma de tratar o complexo de inferioridade? A neurose, né, ela é um quadro clínico onde o indivíduo ele está tomado por alguma questão íntima, né? Então, quem está em neurose, geralmente ele pode ter medo frente a alguma situação, uma preocupação constante, pode ter diversas alterações de comportamento, ele pode desenvolver, por exemplo, histeria, ele pode desenvolver alguma realidade que não é objetiva, né? Então, a neurose, ela, digamos assim, é um fato que pode ter diversos eventos. O complexo, não. O complexo, como diria o Jung, ele é um nó inconsciente. Geralmente, o complexo ele é um trauma, e ele é muito específico a alguma questão particular que tem uma emoção como o foco ali central, né? Na visão junguiana, existe o arquétipo. O arquétipo, ele é um padrão de comportamento, tá? Então, por exemplo, o arquétipo da persona é como o indivíduo se comporta perante a sociedade. Isso é coletivo, tá? Quando eu vivo essa experiência no quadro pessoal, ele se torna um complexo, porque aí eu vou viver essa experiência da minha maneira, com os meus medos, com as minhas neuroses, com os meus traumas, né? Então, o complexo está relacionado, geralmente, a algum trauma, alguma questão afetiva que ficou mal solucionada. Na visão de Joana de Ângeles, o complexo, geralmente, é alguma personalidade nossa, algum resquício de personalidade nossa, que ficou mal resolvido de outra vida. E aí ele volta. O fenômeno anímico explica muito isso. Muitas vezes, no animismo, numa mesa mediúnica, quando o indivíduo está num processo anímico, pode ser que esteja constelando ali um complexo, uma subpersonalidade de outra vida, né? Então, os complexos, eles fazem parte do nosso psiquismo. Às vezes, a neurose, ela está relacionada a algum quadro, né? Situações corriqueiras ali que pode estar envolvida também no complexo, né? Mas, basicamente, elas são tratadas aí como histeria, obsessão, fobia, né? São quadros clínicos que não necessariamente têm a ver com o complexo, né? O complexo, ele tem um apelo emocional muito forte ali no nosso psiquismo, tá?
E qual foi a outra pergunta? Desculpa, eu esqueci. Qual a melhor forma de trabalhar o complexo de inferioridade? Se conhecendo, né? Olhando o meu histórico afetivo, principalmente, e tentar encontrar nessa vida, que com certeza deve ter alguma resposta ali, em que momento eu me senti menor, em que momento eu não me senti valorizado. Pode ser uma questão relativa à família, abandono. Interessante que muitas vezes as pessoas, quando elas vão fazer terapia, elas não sabem muitas vezes o histórico que envolveu ali o pai e a mãe, né? Outro dia, conversando com o indivíduo, ele mostrava um quadro, um complexo de inferioridade muito grande. E ele jurava que tinha sido amado e cuidado pelo pai, né? E pela mãe, etc., né? E aí, conversando, eu falei, mas isso aqui tem um quadro muito forte de rejeição. Em algum momento aqui você não se sentiu amado, em algum momento você se sentiu abandonado. E eis que depois, conversando com a mãe dele, ele descobriu que durante a gravidez a mãe tentou fazer um aborto, né? E nós sabemos que o espírito está ali presente. Então, imagine o sentimento, a sensação de rejeição que a alma experimenta nesse instante. Então, vocês não me querem? Então, eu não sou amado? Então, e aí isso persiste ao longo da vida, e isso fica como uma verdade absoluta para o espírito ali. Então, a melhor maneira de trabalhar o complexo de inferioridade, primeiro, é compreender, entender de onde ele vem, e segundo, fazer a ressignificação. Eu não sou o que me aconteceu. Eu escolho o que eu quero me tornar. E eu vou trabalhando isso de forma sistemática, eu vou olhando isso, desenvolvendo aqui o alto amor. Ok, isso aqui me aconteceu, entendo. Se for uma questão familiar, de abandono, de rejeição ou algo do tipo, eu vou trabalhar. E eu vou entender, ok, né? Isso aqui aconteceu. Eu, naquela idade, eu, naquela fase, não tinha condição de fazer diferente. Mas hoje eu tenho. Então, hoje eu posso escolher fazer diferente. É fácil? Não é. É um processo. Então, à medida que a gente vai tomando consciência, já melhora muito. E à medida que eu vou ressignificando, melhora mais ainda, né? Tá? Obrigado, Paulo. Uma pergunta da Adriana da Rocha. Como posso ajudar alguém que tem esse medo, complexo de inferioridade, de viver na família e na sociedade? No caso, é a última de 5 filhos. Como posso ajudar alguém que tem esse medo de viver na família e na sociedade? Bom, primeiro a pessoa tem que querer receber essa ajuda, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas como é que a gente pode ajudar alguém que tem esse complexo de inferioridade de viver na família e na sociedade? Da mesma maneira que eu respondi aqui para a Raíssa, né? Procurando entender de onde vem isso, por que isso aconteceu, não é importante, tá? O importante é sempre, qual o convite tem aqui para mim? Tá? O porquê isso aconteceu, isso não é importante. Por que meu pai, minha mãe, isso não importa, né? Nós que somos espíritas, nós sabemos que se estamos inseridos em determinado contexto, esse contexto ele é justo, esse contexto ele é necessário, não é punição, é reeducação. Tem um processo amoroso ali para nos incentivar, para nos instigar a sermos melhores, né? E aí, nesse contexto, nós temos que olhar, bom, eu entendi essa temática, eu entendi como é que funciona, então agora eu sei o que está inconsciente fazendo barulho em mim. Como é que eu mudo isso? Eu vou ressignificar, né? Eu vou libertar meus pais, eu vou libertar a mim mesmo, eu vou procurar soltar essa culpa, entender que não tem nada de errado comigo, e assim, à medida que eu faço isso, eu vou desenvolvendo o alto amor. É um processo, né? O alto amor não é um negócio que chega e toma conta da gente. Ele é gradual também. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou soltando, eu vou me tornando mais leve, eu vou me tornando mais consciente em relação à vida, e aí aquelas coisas que acontecem fora, imagina um diapasão. O diapasão vibra aqui, vibra dentro de mim. Então, aquelas coisas que acontecem fora já não me pegam mais. Então, eu vou construindo uma fortaleza, uma autoestima melhor dentro de mim, e vou entendendo as questões relativas à minha vida e à minha família, né? É a última dos 5 filhos, né? Faltou paciência ali, talvez, para os pais. Geralmente fica para um irmão cuidar. E aí tem várias temáticas envolvidas. Precisa entender o contexto familiar,
como é que era pai e mãe, como é que era a família, enfim, tem vários aspectos aí que a pessoa precisa analisar, e geralmente o processo terapêutico ajuda bastante nisso. Se a pessoa não tem condição de fazer terapia, estuda um pouquinho sobre autoconhecimento, principalmente sobre essa temática, e talvez consiga ali aliviar bastante o seu processo, tá? Mas tem que se conhecer e tem que trabalhar o auto-amor. Não adianta falar para a pessoa assim, melhora a sua autoestima. Não vai acontecer. É a mesma coisa que a gente falar para alguém, deixa de ser orgulhoso, seja mais humilde. Não vai acontecer. Eu tenho que entender de onde que vem esse sentimento. Eu tenho que entender por que eu me apego a isso, tá? Uma pergunta do Cláudio Henrique. Ele diz: podemos dizer que existem duas maneiras de lidar com nossos complexos de inferioridade? Admitindo-se abertamente ser um ninguém, um perdedor, e a outra maneira com máscara, se achando o máximo, o melhor? Essa explosão de... isso é uma pergunta, depois ele tem outra. Tá. Podemos dizer que existem duas maneiras de lidar com o nosso complexo de inferioridade, admitindo-se abertamente ser um ninguém, né? Um perdedor, ok? Essa é uma forma, e a outra maneira, com máscara, se achando o máximo melhor. Sim, é uma forma de enxergar, tá? A outra forma também é se anulando, né? Porque quando o indivíduo diz abertamente que ele é um ninguém, no centro desse vitimismo aí tem o narciso, né? Ele está querendo chamar atenção de alguma maneira. Olhem para mim, né? É o complexo de inferioridade, sim, é uma maneira, viu, Cláudio? É uma maneira de mostrar isso. E a outra com máscara, se achando melhor, que é mais ou menos a fala que nós desenvolvemos, né? Então, eu vou buscar um processo de compensação, tá? Que é geralmente o indivíduo vaidoso. O indivíduo vaidoso, ele, no fundo, precisa da nossa aprovação. Vai lá e não aplaude a palestra dele para você ver. Vai lá e corrige o português dele. Vai lá e corrige o inglês dele para você ver. E ele vai ficar enlouquecido com isso, né? E esses são os níveis de gradação que ocorrem dentro do orgulho, né? Tem indivíduo melindroso, tem indivíduo vaidoso e tem o soberbo, né? Então, o melindroso e o vaidoso, geralmente eles precisam da nossa aprovação. O soberbo, ele já está tão cristalizado na coisa que ele não está nem aí para você, né? Ele não se importa com a sua opinião, ele é indiferente, né? Então, ele está muito fechado ali nas questões relativas até ao certo ódio da humanidade. Então, ele se fecha em si mesmo, e geralmente são os indivíduos que mais sofrem. Um exemplo de soberba aí, que é muito comum na doutrina espírita, né? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era extremamente soberbo, né? E quando ele encontra Estevão, o orgulho dele sofre miseravelmente. Como é que pode um discípulo de um carpinteiro, uma pessoa vil, baixa, menor do que eu, conseguir me enfrentar num discurso? Eu nunca perdi uma batalha, eu nunca perdi uma batalha verbal. E quando ele pede para discursar novamente para o embate verbal, Estevão fala, não, deu para mim. Mais ou menos assim, Saulo, vai estudar um pouco mais? Não? Então, isso é destruidor para o soberbo, né? Tem mais alguma pergunta do Sim, ele continua dizendo: essa explosão de narcisismo que aconteceu nos últimos anos com a ajuda das redes sociais seria uma crise global de inferioridade disfarçada? Sem dúvida, sem dúvida, né? Quer conhecer o perfil psicológico do indivíduo, é só olhar as postagens dele. Nós nos entregamos nos textões, nós nos entregamos nas selfies, na caridade que nós fazemos com a direita e fotografamos com a esquerda, né? Fazendo a caridade, ajudando os pobres, né? Ok, é uma ótima forma de nos conhecermos, tá? Então, aqui vai uma coisa interessante para a gente pensar, né? A gente observa o comportamento dos outros, conforme o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, né, nas questões finais 19, 20 e 21, onde São Luís responde a Kardec sobre o julgamento acerca dos outros. Ora, se o indivíduo faz isso e ele prejudica só ele mesmo, deixa ele, né? O que nós fazemos com essas questões? A gente olha, observa e pensa, eu faço isso? Bom, se eu faço isso, eu preciso olhar, né? Qual é o meu movimento aqui? O que eu estou escondendo? Por que eu preciso mostrar para os outros que eu como comidas gostosas,
que eu viajo para lugares legais, etc. Não tem problema. O problema está onde? No excesso. Como diria Jung, todo excesso esconde uma falta. Então, o que eu estou tentando compensar com as minhas postagens a cada 5 minutos? Todo o movimento que eu faço, né? Outro dia um indivíduo postou assim, acordei. Uai, indo dormir. Mas eu não quero saber. Então, eu já não sigo, né? Eu também tenho medo que as pessoas me sigam, né? Tenho neurose disso, né? Como dizer, eu tenho um trauma disso, né? Então, a neurose pode se encarar desse jeito, é trauma de alguma coisa, né? O complexo, ele é muito específico também de questões afetivas, né? Então, pode sim, mas, de novo, a reflexão é assim, eu faço isso está em mim, e aí eu vou, conforme lá o evangelho, corrigir a mim, e deixo o outro. Deixa o outro ser doido. Se o outro quer ser doido, deixa, beleza. Se ele quer tomar gasolina, beba. Se ele quer tomar vinagre, se ele quer correr atrás de trem, deixa ele. Eu faço isso, então eu vou olhar a minha questão, tá? Muito obrigado. A gente ainda tem muitas perguntas, eu não sei até que horas né, a gente vai poder ficar aqui, mas a Estou à próxima disposição, pergunta... tá, Rafael? Se vocês quiserem ficar até 1 da manhã, eu topo, tá? Legal. A próxima pergunta, quem vai fazer é a Adriana, porque veio em privado para ela. Por favor, Adriana. Oi, Paulo. Essa pessoa pergunta: como lidar e evitar a carência emocional? Como se autoamar ou descobrir o amor próprio e não depender da validação do outro para se sentir amado? Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu estou tentando ler Posso? com você aqui, aí eu me perdi. Ela veio no privado, então não está lá no... Ah, tá bom, desculpa. Eu Tá? estava procurando aqui, eu me perdi. Desculpa, pode? Fala, por É. favor. Como lidar e evitar a carência emocional? Como se autoamar ou descobrir o amor próprio e não depender da validação do outro para se sentir amado? Olha, a resposta para todas essas perguntas é uma só: se conhecendo. Então, a gente tem que se conhecer, né? Porque nós, humanos, enquanto encarnados aqui, o ego, ele faz esse movimento. A gente quer uma receita, a gente quer uma pílula, a gente quer um remedinho, a gente quer um passe que cura, a gente quer uma água fluidificada que resolva, né? Esses processos todos afetivos, eles precisam que a gente se conheça. É necessário que a gente olhe para dentro. E aqui tem uma frase fantástica que é ela paradoxal. Ela diz assim: a saída é para dentro. Então, não adianta olhar para fora. Não adianta tentar, ame-se mais. Não vai rolar, gente, de verdade. Você pode até tentar, mas se você não olhar para dentro e entender onde é que está a causa causal da nossa encrenca, a gente não vai soltar, tá? E geralmente está lá na nossa infância, geralmente nessa vida, porque na vida anterior fomos abandonados. Nosso marido nos traiu, nossa esposa nos abandonou, fugiu com outro. Eu fui lá e me matei. Não dei conta. Aí eu volto nessa vida, vou lá para um contexto onde a minha autoestima é baixa de novo. É igual suicida. Eu vou ter que passar por aquela provação de novo. Eu tenho que superar. E para isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber onde é que está essa encrenca, né? Então, eu tenho que me conhecer, entender onde é que está a causa disso. Entendi. Ok. Como é que eu faço para arrumar agora? Bom, aí você tem que ressignificar. Tem que tirar a força do complexo. O complexo, gente, talvez explicando melhor agora para a nossa primeira pergunta lá, os complexos, eles são uma gangue. Eles é como se nós fôssemos um condomínio, nosso psiquismo fosse um condomínio, e tem um monte de gente doida morando nesse condomínio. Esse monte de gente doida são os nossos complexos. De vez em quando um vem à tona, tá? Sabe quando alguém pisa no nosso calo, Akemi? Aí você fala assim, com quem você acha que você está falando? Quem você acha que é? Eu fui tomado por um desse aí da gangue. Complexo de superioridade. Qual emoção tem aí no foco? Raiva, né? Ou quando eu sou tomado pelo complexo de inferioridade. Poxa, a pessoa me caluniou, me magoou, não devia ter feito isso comigo, aí eu me vitimizo. Ok, está lá. E aí compete a nós, encarnados, porque o ego é um complexo também. É um complexo, é o único complexo consciente. Porque cabe ao ego fazer essa estruturação.
Ele tem que pegar todo esse povo doidinho que está inconsciente e falar assim, ó, calma, pessoal, calma, vamos acolher todo mundo. Qual é a lamentação de vocês? Ah, isso aqui, porque eu não fui amado. Ah, eu fui amado. Calma, não, tá tudo bem. Não fomos. Nós entendemos assim, mas não fomos. Nós entendemos. Nossa família, nossos pais, o contexto onde nós nascemos, está nos proporcionando uma oportunidade valiosa de nos conhecermos e de quebrarmos o padrão. A ideia é quebrar o padrão, tá? Então, a resposta é nos conhecermos, identificarmos essas encrencas e ressignificar, né? Colocar outro olhar, tirar a força do complexo. Se a gente não tira a força do complexo, né, ele dificilmente vai sair. E como diz a Joana, muito provavelmente nós não nos livraremos dos complexos nessa vida, mas nós tiraremos a força deles. Ou seja, nós é que teremos o controle das emoções, nós é que teremos o controle daquilo que nos toma, né? Daquilo que nos pega. Acontece uma coisa fora, eu vejo um filme, tem uma cena de abandono, eu fico triste, eu começo a chorar. Eu não sei, pô, constelou alguma coisa. Mexeu no meu mundo íntimo, está inconsciente. Aí eu começo a conhecer. Bom, isso aqui já passou. Eu não preciso mais ficar preso a isso. Mas às vezes a gente adora ficar preso nessas coisas, né? A gente tem uma postura muitas vezes masoquista, vitimismo, e a gente precisa superar isso. Porque se a gente ficar preso aí, né, a gente não vai muito longe não, tá? A gente tem uma outra pergunta que chegou no privado aqui, é sobre o conceito de fake it until you make it, né? Vai fingindo até conseguir. Alguém que ainda é fragilizado e necessita aprender sobre si e sobre o auto-amor, não seria ponderado usar dessa persona exterior que foi criada antes de se abrir e acabar entrando num ciclo depressivo? Deixa eu ver se eu entendi, né? Pode repetir, por favor, Rafael? Sim. Alguém que ainda é fragilizado e necessita aprender sobre si e sobre o auto-amor, não seria ponderado usar de uma persona exterior criada antes de se abrir e acabar entrando num ciclo depressivo? Acho que essa pessoa quer saber se tem uma face, né, uma visão do exterior falsa, mas... né? Faz sentido a pergunta dela, eu entendo, né? Mas assim, a gente só entra num estado depressivo se a gente não faz essa viagem para dentro. Então, há mais risco de cairmos numa depressão se ficarmos presos numa persona temporária. Porque o ego, ele começa a acreditar que é essa persona. E o que acontece? Quando eu crio a persona, eu estou querendo apenas reproduzir, por exemplo, força, coragem, determinação, que eu dou conta, algo do tipo. E eu estou recalcando, estou deixando no inconsciente lá os meus processos. E o inconsciente está falando assim, ei, que hora que nós vamos olhar isso aqui? Ei, vamos lá, vamos olhar. Não, calma, que eu tô, deixa eu ficar nessa persona, né? Então, em algum momento, o inconsciente, eu acho que essa percepção é importante. O inconsciente, ele vai mandar um aviso. Quando tem uma ansiedade, quando começa um pânico, quando chega na depressão, já é o expurgo. Então, a depressão já é o fim do processo. A depressão já é o putrefar daquilo que eu não consegui olhar, é o putrefar daquilo que não foi trabalhado. E aí, na depressão, não tem só tristeza, tem raiva, tem frustração, tem vazio, tem um monte de coisa, tem tristeza, não tem força psíquica mais para a gente sair, né? Então, eu entendo a pergunta, mas eu acho que é sempre importante a gente olhar e falar assim, bom, o nosso inconsciente, ele é amoroso, apesar de alguns junguianos acharem que o nosso inconsciente, ele é mau, ele não é mau. Eles pensam que ele é mau porque às vezes a gente cai em depressão, a gente cai em ansiedade, cai em pânico. Mas aí é o inconsciente falando assim, você vai olhar, ó, você precisa olhar isso aqui. Não, eu não quero olhar. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. A gente sonha. O sonho é uma forma do inconsciente conversar com a gente. Nós podemos falar disso em outro momento também, mas aceita o que eu estou falando, por favor. Existem vários tipos de sonhos. Vamos falar do sonho do inconsciente, né? Esqueça aquele sonho que eu vou para o mundo espiritual, estou trabalhando na colônia e tal. Tem esse também. Mas, geralmente, o sonho do inconsciente, ele manda um recado. Olha, Rafael, você precisa olhar isso aqui, ó. Aí você, eu tive um sonho, eu não lembro muito bem. Você não quer lembrar. Aí você sonha de novo, um sonho recorrente. Sabe aquele sonho que a gente sempre sonha? Sonho recorrente.
você está perdendo o ônibus, você perdeu o passaporte, você viajou para o Brasil, e Deus me livre, eu não consigo voltar para Los Angeles. Não sei o quê, esses sonhos recorrentes, de ansioso e tal. Aí você não quer olhar esses sonhos. Você, não lembro, não lembro. O que que o inconsciente faz? Manda um pesadelo. Aí no pesadelo, você vai lembrar. E o pesadelo, ele é tão forte que às vezes ele nem é um pesadelo, é um sonho, mas tem uma carga emocional tão forte que você lembra daquele sonho uma semana inteira, que é justamente para você não esquecer. Então o inconsciente muitas vezes trabalha assim, tá? Então se eu pudesse dar um conselho, não vou dar um conselho, uma sugestão. Vai com medo mesmo. Não tenha medo de olhar a sua essência. O que que tem lá de tão terrível, tá? Aí eu tenho medo. Sim, vai trabalhando, vai devagarzinho. O inconsciente é amoroso. Ele vai trazendo aquilo que a gente dá conta, tá? Busca um bom terapeuta, busca esse processo, porque é só por meio do autoconhecimento que a gente vai desenvolver o auto-amor. Não tem outro jeito. Podemos até achar pessoas por aí que talvez tragam soluções, mas, segundo a Joana, segundo Jung, a gente só vai trabalhar o auto-amor se a gente de fato se conhecer. Olhar e perceber onde é que enrosca, tá? Tá ótimo. Uma pergunta da Gil no chat. Existe uma relação entre a síndrome de, eu acho que ela quer dizer borderline, e complexo de inferioridade ou superioridade? Pode existir, tá? Porque o que é o borderline, né? É o indivíduo que está extremamente esgotado emocionalmente. Então, por se cobrar demais, por se dedicar demais ao trabalho, pode ter um complexo de inferioridade e tentando compensar isso com perfeccionismo, etc. Tal, o indivíduo adoece. Total, pode ter relação total, sim. Assim como a ansiedade, assim como o pânico, assim como a depressão. Quando a gente se cobra demais, quando a gente exige demais da gente, ou seja, o excesso, a gente sofre, o corpo sofre. Né? Eu, quando eu tinha 37 anos de idade, o que não faz muito tempo, tá? Eu fui acometido por uma crise de ansiedade, porque eu sou professor e na universidade a gente é muito cobrado. Apesar de muitas vezes a mídia falar que a gente não trabalha, que funcionário público não sei o quê, isso não é verdade, tá? Então a gente trabalha muito, porque não é só dar aula, é fazer pesquisa, é orientar e tal. Então, às vezes, eu me pegava final de semana trabalhando, Rafael. E aquilo começou a me fazer mal, obviamente, né? O excesso. Então, aí a gente precisa se conhecer, né? O que que eu estou tentando compensar aqui? Né? Por que eu prefiro ficar no trabalho ao invés de ficar na minha casa? O que que tem de tão terrível no meu lar que eu não posso olhar? É a solidão? É o medo de ficar sozinho? Ou é o povo que está lá na minha casa me esperando, que eu não estou muito afim de encontrar? Né? Tem gente que faz isso com o centro espírita. Tem gente que se deixar leva o colchão para casa espírita e dorme lá. Também pode ser fuga. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? De perceber o que que eu estou fugindo, o que está acontecendo aqui, né? Então, todo o excesso, né, como toda neurose aí é um indicativo de que alguma coisa não está bem, né? Tá ótimo. A Kemi já fica a dica para fazer um Airbnb no Blossom da próxima vez, viu? Pergunta da Juliana Farrington. Como lidar com os ciúmes e o medo de ser enganado? Bom, o ciúmes, ele está pautado na insegurança afetiva, né? Então, eu preciso trabalhar isso. E aí eu volto de novo na questão. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender da onde vem essa insegurança. Por que eu me sinto inseguro? Em que momento, né, eu achei que eu fui abandonado, que eu fui traído, ou que eu fui traída, e aí eu passo a olhar isso. Geralmente, os ciúmes tem muito a ver com essa insegurança afetiva que ou o pai ou a mãe transmitem para o indivíduo. Por exemplo, a menina que nasce na família, então do 0 aos 7 anos, o pai para ela é Deus. Então, se o pai é infiel, se o pai não é amoroso, se o pai não trata bem a mãe, né? Qual é o modelo de masculino que está sendo passado para essa menina? Né? O pai é Deus, é o exemplo do amor. Então, se o Deus, o exemplo do amor, me trai, me abandona, trata assim as mulheres, então nenhum homem presta. E eu não consigo confiar em homem nenhum. Então, pode vir daí. É uma perspectiva. Teria que avaliar com terapeuta ou fazer essa catarse, fazer essa anamnese e olhar em que momento isso aconteceu, em que momento isso foi quebrado dentro de mim. E aí fazer a ressignificação. Bom, eu entendo agora de onde vem isso.
mas eu não preciso viver no passado. Eu posso quebrar esse padrão. Eu posso começar a confiar na vida, confiar nos homens, né? Porque senão a gente cai na filofobia também, que é o medo de amar, que é o medo da entrega. E aí eu começo a me isolar. E como diz a Joana, é pior. Porque é melhor a gente ir com medo e quebrar a cara do que não ir. Pelo menos a gente vive as emoções e se conhece. Então, lidar com ciúmes, né? E o medo de ser enganado, remonta novamente a isso, né? Perceber onde é que vem, de onde vem essa insegurança pessoal, né? De onde que vem esses traumas, né? E aí, ressignificar, tá? De novo, eu não sou o que me aconteceu. Eu não sou vítima. Mas eu estava acreditando até hoje que era. Mas eu posso quebrar esse padrão, tá? É um processo, tá? É devagar e sempre. É um processo. Aos poucos a gente vai melhorando isso. Ótimo. Tem só umas duas perguntas. A penúltima é da Adriana José, que pergunta: a constelação familiar ajuda a trabalhar esses complexos? Como terapia, sim, tá? Ajuda a identificar, mas eu, longe de querer, eu não sou especialista em constelação familiar, eu acho que ajuda muito a entender a relação com o pai, com a mãe, a olhar a posição dentro da família, qual é a relação com o pai e com a mãe, porque assim, as terapias, elas estão muito conectadas, né? Eu não sei se ajuda a superar o complexo, mas com certeza ajuda a identificar. Da mesma forma que a psicologia analítica também ajuda o indivíduo a identificar e a trabalhar. Agora, superar o complexo é algo mais complicado, mas trabalhar o complexo, com certeza, de uma forma diferente. Olhar a relação ali que eu tenho com a minha mãe, com meu pai, se eu estou preso ali no materno, se eu estou preso no paterno, porque se eu sou homem e eu tenho uma relação com a minha mãe, eu vou trabalhar isso. Mas eu posso ter uma relação com meu pai, eu posso ter um pai muito severo, eu posso ter um pai muito rigoroso. Da mesma forma que uma mulher está presa muitas vezes no modelo do pai, mas tem uma mãe castradora, tem uma mãe muito exigente, tem uma mãe que é predadora, tem uma mãe que sufoca, tem uma mãe que cobra, que exige que tudo que a filha faz nunca tá bom, né? Bom seria se fosse ela. Então, tem vários complexos aí que acredito, como terapia, sim, a constelação familiar pode ajudar a resolver. Toda tentativa é válida, né? Mas a minha sugestão é que, assim, tente, se não funcionar, tente outra. Porque em algum momento a gente se encaixa em algum tipo de terapia, seja ela convencional ou alternativa. O importante é a gente tentar. Uma hora a gente se encontra, tá? E a pergunta da Pat Lewis, que diz: bipolaridade e esquizofrenia podem também surgir do complexo de inferioridade? Olha, a bipolaridade e a esquizofrenia, a bipolaridade, tem a ver com contextos kármicos, né? E pode ter, sim, como plano de fundo aí o nosso complexo de inferioridade. Geralmente, na bipolaridade, há processo obsessivo, tá? Na esquizofrenia, há processos kármicos relacionados aí a atos, a ações que nós efetuamos aí no passado e que ficamos refém agora do nosso psiquismo lesado por termos atuado aí de forma não conforme com a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus na consciência. Então, toda vez que lesamos a lei de Deus, lesamos a nossa consciência, e aí ficam lá impregnados no nosso perispírito esses cometimentos que nós fizemos aí no passado. E muitas vezes a forma de reparação é passando por esse tipo de expiação, né? A bipolaridade pode ser uma provação também, né? Pode estar relacionado, sim, com o complexo de inferioridade. Precisaria analisar caso a caso, né? Mas todos os transtornos mentais, de alguma forma, eles estão relacionados aí a algum complexo, a alguma causa íntima nossa, no sentido de acreditar que nós não merecemos a felicidade, nós não merecemos ser felizes. Culpa, né? A depressão tem muita culpa também, né? E a bipolaridade sendo aí um transtorno mental nesse sentido, também envolve esse complexo, né? O que é a obsessão, né? Se não a culpa que nós desenvolvemos ali e permitimos que um obsessor
chegue até nós, né? Isso é importante de falar. Muitas vezes as pessoas acham que na obsessão tem mediunidade. Não. Quem é que abre o campo mediúnico da obsessão? Culpa. Então, eu baixo o meu campo vibratório e eu, como um Wi-Fi, mando sinal para o obsessor e falo, puna-me, eu mereço sofrer. Porque é mais fácil dessa maneira, né? Porque o grande problema da obsessão não é o obsessor. Muitas vezes nós estamos errando no centro espírita. Nós estamos tratando o obsessor. Estamos esquecendo de tratar o obsidiado. O foco tem que ser no obsidiado, porque se a gente trata o obsidiado, o obsessor não pega mais ele. O problema é que o obsidiado, ele pede para pôr o nome no caderno e ele vaza. Ele nunca aparece. E eu já tenho adotado assim aqui. A minha pessoa passa o nome. Cadê a pessoa? Está aí? Não. Então eu não passo. Não, aqui não. Tem que fazer ela se comprometer. Ela está aí no salão? Ela está fazendo evangelho? Ela está vindo? Não, então tem que vir. Né? Coitado do obsessor. Ele vem reclamar, não tem nem o que fazer com ele. Pelo amor de Deus. Ele fala, mas você não conhece a pessoa? Fala, eu estou com você. Realmente, eu não conheço a pessoa. O que você tem a me dizer dela? Então, às vezes a gente está esquecendo, ele fica muito com foco no obsessor. Larga dele, meu irmão, não sei o quê. Ele fala assim, não, mas essa pessoa é difícil, hein? Então, tem que tratar o obsidiado. Mas muitas vezes na obsessão há esse vitimismo também. Tá? Há esse complexo de inferioridade aí, e aí pode desenvolver a bipolaridade. A pessoa está na alta, a pessoa está na baixa, né? Está na baixa lá, está ali sofrendo e tal. Aí ela vai para a euforia, aí na euforia ela quer gastar tudo, ela quer e tal. É um processo de autossabotagem, né? E como diz o Divaldo, muitas vezes na bipolaridade pode haver ali um irmãozinho nosso, né, atuando, tá? Mas está relacionado aí com os nossos complexos, né? Os nossos complexos atraem os obsessores, né? É a sombra, é a nossa sombra psíquica, né? Que, vibrando aí, faz com que, de certa maneira, a gente acredite que mereça ser punido, tá? Muitas vezes na obsessão tem esse processo, né? Não queria me alongar muito nisso, mas podemos falar nisso em outro instante. Paulo, em nome do Blossom, eu queria lhe agradecer imensamente, não apenas pela palestra, mas por essa sessão riquíssima de perguntas e respostas, muito esclarecedora, muitas reflexões excelentes. Se eu pudesse pedir para você encerrar com suas reflexões finais e uma prece de encerramento, seria excelente, por favor. Claro, obrigado, Rafael. Bom, agradeço muito o convite da Kemi, do Rafael, o carinho de vocês, a paciência. Peço desculpas aqui por não ser a melhor palestra do mundo, mas a intenção não é essa. Se ficaram dúvidas, ótimo. A minha intenção é deixar dúvidas para que a gente se instrua, para que a gente busque, para que a gente possa aprofundar mais sobre essa questão do autoconhecimento, mais sobre esses temas, que são apenas alguns temas, né? Então, a doutrina espírita nos possibilita isso. Então, gratidão sempre pela doutrina, porque esclarece, esclarecendo consola. A série psicológica está dentro da doutrina espírita, então, falar de psicologia espírita, ampliar nosso conhecimento é sempre bom, é sempre interessante. E é isso, agradecer sempre a Jesus, agradecer a todos vocês aqui, e assim eu convido todos para que, nesse instante, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os mentores da nossa casa de oração, do Blossom, de San Diego, do Brasil, de todos os nossos irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, refletindo, pensando juntos, sempre buscando o melhor para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, mestre, que a tua bondade, o teu amor abençoe e ampare a todos os nossos irmãos, o nosso Brasil, nossos Estados Unidos, os países do mundo, esse mundo que passa por um momento de provação tão difícil para todos nós, mas que certamente vai resultar num mundo muito melhor. Obrigado, mestre, que o teu amor, por acréscimo de misericórdia, continue nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.